quão grande és tu. Aleluia, obrigada, Pai, porque nós sabemos quão grande és tu. Obrigada, Senhor, porque nós hoje podemos chamar o Senhor não apenas de Deus, mas de Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai falar aos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor sendo lançada em nossos corações. E os nossos corações sendo terra fértil para receber a tua palavra e multiplicar a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu vou pedir para manter as luzes apagadas, por gentileza. Os irmãos podem se sentar que a gente vai passar um vídeo bem rapidamente. Boa noite, irmãos. Muito obrigada, irmão. O pessoal vai se acomodando. Deus é bom, irmão. Só vai melhorar. Do louvor. Que bênção, né? Glórias a Deus pelo louvor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aleluia, irmãos. Deus é bom, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, mas o pessoal me chama de Bá, então fique à vontade, para quem não me conhece. Eu tô sem óculos, então não sei se tem visitante. Eu acho que tá todo mundo de casa, sucesso. Então tá bom, irmãos. Todo mundo de casa, né? Sucesso puro. Olha, eu vou aproveitar, enquanto o pessoal tá arrumando o slide aí, e falar que quanto mais eu acordo, mais ódio do Satanás eu tenho. Viu? A pessoa já pode pensar, nossa, a pessoa já começa com ministração falando do ódio, né? Cadê o amor? Mas não é pecado a gente odiar o Satanás não, viu, irmãos? Não é pecado não. Porque ele pressiona de todas as formas, porque estamos no mundo, né? No mundo teremos aflições, não é assim? Mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, não é assim? Então aqui, irmãos, estou como mais que vencedora, porque o diabo tentou para eu não estar aqui hoje, viu? Olha, foi pressão física e tudo mais. Então eu louvo a Deus pela palavra que é ensinada aqui, porque é pela palavra que é ensinada aqui. Também louvo a unção sobre a minha liderança, que me ensina a como viver e triunfar pela fé. Amém?
E também a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, que ali foi um socorro bem presente. Aleluia, glória a Deus. E hoje a gente vai falar, aí teve ali um vídeo de introdução para a gente já contextualizando a ministração de hoje. E algumas pessoas podem pensar, ela vai falar sobre a armadura da fé. Não acredito, entendeu? Na época que eu era da igreja de criança, eu já sei disso, Mas, irmãos, olha só, o foco de hoje é um dos elementos da armadura. Tá bem aqui. A lança do soldado de Deus. Olha aí. Aí a gente vai passando aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta da bênção. Pronto. A gente vai começar como? A gente vai começar ao falar sobre batalha, combate. A pessoa já se empolga querendo falar o que? Combate o inimigo, Satanás. Ela se empolga, só que Satanás já foi vencido por Jesus, amém? Então, a gente só vai fechar alguns cadeadinhos para a gente não se empolgar e ir para o caminho correto, amém? Do sentido do combate, do sentido da vitória que já foi conquistada por Jesus. Então, irmãos, já vamos começar assim. Jesus venceu, amém? E ele fez questão de mostrar que ele venceu. Lá em Colossenses 2:13 ao 15, ele diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, a nossa dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu Deus! Jesus, irmãos, ele fez questão de fazer, assim como os imperadores da época faziam quando eles retornavam à sua terra após ter vencido a batalha. Jesus, ele despojou os principados, ele deixou os principados sem nada. Jesus, ele publicamente expôs ao desprezo, mostrando quem tinha ganhado. Era um momento de celebração dos vencedores e de humilhação dos perdedores. Olha que benção. A gente está no lado dos vencedores, amém? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Ai, que delícia, irmãos. Sucesso puro. E aí, o que acontece? Jesus está ali, triunfando deles na cruz. É justamente um desfile triunfal do imperador. Jesus triunfou em um desfile marcando que ele venceu Satanás. Amém? Pronto. Aí a gente já sabe também naquele versículo que todo mundo lembra, João 16:33, que eu também acabei de citar, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus verdadeiramente venceu o mundo. Jesus venceu e a nossa parte é ter bom ânimo. De fato, por nós estarmos no mundo, por mais que ele tenha vencido todas as coisas, nós teremos aflições. Amém? E aí a gente vai ver, irmãos, sobre este mundo que Jesus venceu. Olha só, 1 João 5,19. Se você quiser anotando aí, é porque hoje é culto de ensino. Aí tem muito versículo, entendeu? Aí você vai anotando, vai acompanhando aí, a gente vai citando aqui e você vai acompanhando a leitura. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Amém? Jesus venceu o mundo. E aí, o que nós estamos? Né? Nós estamos no mundo, que estamos sob a influência do maligno, porque nós estamos no mundo. Amém? Mas somos de Deus. Sucesso? Deus é bom. E o que significa isso? Que nós estamos sujeitos às ciladas do diabo. É aqui que a gente entra para Efésios 6. E se vocês quiserem acompanhar, a gente vai passar um longo tempo nesse capítulo. Efésios 6, versículo 11, por favor. Por conta de estarmos no mundo, estamos sujeitos às ciladas do diabo. Amém? Porque o mundo jaz do maligno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? Tudo que não presta vem dele. Amém? E tudo que é bom vem de Deus. Sucesso. Então tá bom. E aí, irmãos, a gente, diante dessas, enquanto vocês vão abrindo, diante dessas ciladas do diabo, a gente tem que saber quem somos. Nós somos soldados do bom combate da fé. Amém? E que Deus nos convocou. Amém, irmãos?
Deus é bom demais. E o que a gente pode entender com isso? Que a partir do momento que nós cremos com o coração e confessamos com a boca, declaramos com a boca que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos inseridos no combate. E não é qualquer combate, é o bom combate da fé. Amém? Nós iniciamos esse combate na fé e permanecemos na fé também. Amém? E aí, a partir disso, Deus nos confia a sermos soldados para estabelecer a ordem no mundo ao qual Ele venceu. Amém? Deus é bom demais. E aí, um dia, eu estava na faculdade, eu tinha um colega, ele era guatemalteco, né? Qualquer coisa, ele é da Guatemala. E aí, o que acontece? Ele ficou impressionado, porque o Brasil tinha exército, tinha as forças armadas e não tinha guerra. Aqui na igreja tem muitos militares, glórias a Deus. O pessoal, dependendo ali da escala do diaconato na recepção, ao invés de ser paz do Senhor, já é uma continência, né? Já é um selva, mais ou menos assim. E aí, ele falou assim, ele ficou impressionado. Eu expliquei para ele, olha, é justamente porque tem as forças armadas que não tem guerra, porque isso demonstra resistência para quem quer atacar as fronteiras. E as forças armadas estão à disposição para dar segurança ao Brasil. Amém? E se o Brasil for atacado, as forças armadas estão em constante treinamento para que estejam prontos para defender. Não é assim? E assim nós temos que ser também, irmãos. Nós precisamos estar prontos e em alertas para nos defender. Amém? E a gente vai ver como a gente faz isso, e é justamente com a armadura. Eu vou dar um outro exemplo breve, que o meu pai, ele não está aqui porque ele está na aula, mas o meu pai, além de ser o meu herói, ele também foi o herói nas Nações Unidas. Olha só que chique. Ele foi na missão do Haiti. E simplesmente, o que aconteceu? Ele, como militar ali representando a ONU, ele recebeu da ONU um equipamento. Não é assim? Imagina o meu pai, irmãos, com o equipamento da ONU, entendeu? Ele virou um homem de 2 metros. Por dentro ele estava assim. E aí o que aconteceu? Teve uma cilada dos rebeldes lá do Haiti e um servidor da ONU caiu nessa cilada. E aí essa equipe, que estava à disposição para servir, para prestar proteção, por estarem equipados, conseguiram concluir a missão de resgatar esse servidor. Não é assim? Se o meu pai e os outros colegas não tivessem equipados, irmãos, não adiantaria. Não é assim? Porque eles precisavam dos instrumentos que a ONU prestou. E é assim que a gente passa para a parte principal de hoje. Deus nos deu equipamentos para que possamos resistir à força contrária, resistir ao nosso adversário e estabelecer a ordem em meio ao caos. Amém? Aí, sucesso. Bora então para Efésios 6:11 ao 12. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui é um versículo basicamente, olha, esse é o nosso inimigo, amém? Então, beleza. Mas a gente vai focar nessa primeira parte aqui, especificamente nessa parte de para poderem ficar firmes. Se você quiser rabiscar sua Bíblia, essa palavra poderem ficar firmes vem da palavra para serem capaz. E essa palavra capaz vem da palavra grega dunamis. Aí olha o sentido disso, irmãos. Meu Deus, olha assim. Para você... Eu ouvi um oita glória do meu pai, parece. Para vocês terem um poder dinâmico, explosivo, incrível contra as ciladas do diabo. Isso daqui é o motivo pelo qual nós precisamos revestir toda a armadura de Deus. Amém? É toda a armadura de Deus. Eu
quero que vocês prestem atenção dessa palavra toda, que daqui a pouco vai fazer sentido. E aí, contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas significa, no original grego, métodos. E a gente até usa, né, no próprio português, métodos. E essa palavra métodos, o irmão Rick Renner, nesse livro aqui, o Rick Renner, ele tem esse dom mesmo de mostrar os significados de cada palavra. Então, armado para a guerra. Amém? Aqui ele vai explicar detalhadamente, que a gente não tem um tempo de explicar aqui, justamente o que essa palavra significa. É mais ou menos assim. É uma estrada que o diabo quer pavimentar para atacar a mente e a carne humana. Por isso, irmãos, não é simplesmente nós estarmos armados contra o diabo, porque ele já foi vencido por Jesus, mas é nos posicionar para exercer autoridade diante da nossa mente e da nossa carne. Amém? Com o quê? Com a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus, ela terá autoridade e liberdade para que a nossa carne e a nossa mente esteja sob a influência do Espírito e da palavra. Amém? Sucesso puro, então vamos prosseguir. E essa parte a gente entende que por isso precisamos dominar a nossa mente e crucificar a nossa carne. Muitas pessoas acabam achando o nosso maior inimigo é Satanás. Cuidado, porque aí as pessoas acabam esquecendo de prestar atenção na carne e prestar atenção na mente. Não é verdade? Sucesso. E aí a gente vem com esse foco. A armadura, irmãos, aqui está falando que é de quem? É de Deus. É Ele que nos deu a armadura, amém? Olha só, é Ele que nos capacita, mas é a nossa responsabilidade de vestir. Amém? Então, sucesso puro. E aí a gente vai para a questão de toda a armadura. Aqui tem um soldado romano, e aí a gente vai ver que é toda a armadura que nós precisamos vestir. O apóstolo Paulo, nesse livro aqui do Rick Renner também, ele acaba falando, né, imaginando, olha, eu acho que o apóstolo Paulo, né, nas suas prisões, ele ficava observando os soldados romanos fazendo a sua vigilância, e aí olhando cada detalhe dos elementos da armadura, né? E aí veio a revelação do Espírito, e essa é a revelação para que nós possamos estar vestidos da armadura totalmente. Aqui nós temos o primeiro elemento, cinturão. O segundo elemento, a couraça, né? O cinturão dá base para toda a armadura. A couraça, ele era uma folha de metal que ficava na frente e atrás e cobria basicamente até a parte dos joelhos. Aqui tem umas sandálias, as sandálias que não é qualquer sandália, qualquer chinelo, é realmente uma sandália que vem até aqui na parte do joelho. E, enfim, é até chamada de sandália perigosa, porque embaixo tinha como se fosse dente, sabe? Imagina o que era para fazer, né? Não quero nem saber. O escudo do soldado romano era extremamente grande, cobria todo o corpo dele. Amém? Estou passando rápido porque a gente precisa focar no elemento principal. Lembra qual era? A lança, né? Sucesso. Escudo. O escudo é... Capacete. Já tinha... Capacete enorme ali do lado. Capacete. O capacete do soldado romano tinha toda uma característica também para toda a questão da proteção. A espada, que ficava aqui armazenada. E, finalmente, a lança. Basicamente, era mais assim. Eu achei esse daqui mais simpático. Aí eu trouxe esse daqui. Mas era mais ou menos assim, um soldado romano que guerreava ali em nome de Roma, né? E aí o que acontece que a gente pode estar prestando atenção ao que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para a dimensão espiritual. Ele estava falando sobre esses elementos da armadura, não simplesmente para, olha, a armadura dos romanos era assim, mas para trazer uma relação espiritual para que a gente possa, de fato, estar totalmente vestidos da armadura de Deus e resistir contra as ciladas do diabo. Amém? Vocês prestaram atenção que aqui são 7
elementos da armadura. Vamos lá. Por isso, Efésios 6, do 13 ao 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uau! Essa é a armadura de Deus. Aí a gente se empolga. Eita! Sucesso puro, cinto da verdade, couraça da justiça, calçados com a prontidão do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Muitas pessoas acabam focando em um desses elementos, mas esquecem, irmãos, de um outro elemento, que é o elemento oração. E o irmão Rick Renner, ele traz esta relação de que a oração, ela é simbolizada como essa lança da armadura do soldado romano. A gente não precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Da mesma forma, toda a armadura de Deus está aqui. Todos esses elementos, inclusive a oração, sendo representada pela lança. Ou seja, tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, pois tem a lança da oração e da súplica. Amém? E é isso que nós vamos focar hoje para que nós possamos estar usando e vestindo todos os elementos da armadura de Deus. Para o que a gente viu, irmãos? Justamente aqui que mostra, né? Para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Amém? Sucesso puro, então, vamos prosseguir. E aí a gente foca nessa parte que ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em todas as ocasiões, é justamente a gente ter consciência que precisamos estar com todas a nossa armadura à disposição, inclusive utilizar de todas as lanças, como os soldados romanos faziam. É um seguinte, por que ele fala com toda oração e súplica? Essa palavra com toda oração e súplica é o sentido de todos os tipos de orações disponíveis, ou seja, orem no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações disponíveis. Amém? Os soldados romanos, assim como os outros soldados medievais, eles tinham lanças, e eram lanças de vários tipos, dependendo da finalidade ou da necessidade. Por exemplo, existia a lança mais curta, que era para atingir o inimigo que estava mais perto. Existia a lança mais longa, que era para atingir o inimigo que estava mais longe, e assim por diante. Normalmente eles levavam 5 lanças mais finas, uma lança mais grossa, e aí vai. Cada lança para uma finalidade específica, conforme a necessidade daquela situação que ele estivesse passando. Não significa que a lança mais curta era melhor que a lança mais longa. Amém? Porque os propósitos eram diferentes. E aí, irmãos, o irmão Rick Renner, ele traz esse estudo, que é justamente os tipos de oração. Da mesma forma, nós temos à nossa disposição lanças da oração, que nós podemos estar utilizando conforme a necessidade e conforme a situação. Amém? E não significa que um tipo de oração é melhor do que a outra. Basta saber para qual finalidade e saber usar. Amém? E aí a gente prossegue com os tipos de oração. Esses aqui são os tipos da lança dos soldados de Deus. Amém? A gente viu o tipo da lança dos soldados romanos, mas o que importa são os soldados de Deus, que somos nós. Tipos de oração. Lança, oração de louvor e adoração. Lança, oração unânime. Lança, oração de entrega. Lança, oração em línguas.
lança a oração de intercessão, lança a oração de concordância e lança a oração da fé. Amém? Olha o tanto de lanças que está à nossa disposição, irmãos. Deus é bom demais. Como hoje a gente vai focar em uma lança, fique para você, caso não tenha feito rema, fazer a sua matrícula e estudar no rema. Amém? No rema tem uma matéria justamente estudando todos os tipos de oração. E caso você tenha mais interesse de estar estudando ou revisando, nossa livraria missionária maravilhosa tem vários tipos de livros para você estudar e se aprofundar e usar sua lança maravilhosamente como soldado do combate da fé. Amém? Um desses livros é esse daqui, Curso de Estudos da Oração Bíblica, do irmão Kenneth Hagin. Amém? E tudo que eu estou falando aqui também tem nesse livro, Armados para a Guerra. Sucesso? Se você quiser saber de todos os elementos da armadura, fique à disposição aí. Ou então, dos tipos de lança, a livraria e o rema está à disposição para que nós possamos estar revisando e estudando. Sucesso? Então, vamos prosseguir. Oração da fé é a lança de hoje, que nós vamos estudar. Sucesso? A fé, irmãos, antes de tudo, nós precisamos saber se é a oração da fé, então, o que seria a fé em si? Como todos sabem, Hebreus 11:1 é uma ótima fonte para a gente saber a definição da fé conforme a vontade de Deus. Não é assim? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? No culto de oração, eu até dei um exemplo e vou repetir. Irmãos, inclusive os cultos de oração são sucesso, viu? É maravilhoso para ficar lançando várias lanças. Ei, glória a Deus. E são preciosidades que são colocadas aqui, porque é uma unção específica para o culto de oração, assim como uma unção específica para o culto de ensino, culto de celebração e assim por diante. Amém? E aí, o que a gente chama a atenção? Que a fé é, de fato, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí eu vou dar essa oportunidade para os irmãos que não estavam aqui naquele dia. Eu tive uma professora de português e ela disse assim: eu gosto muito de guerra, ó, misericórdia, amada. Nós somos da paz, aleluia. Eu gosto muito de filmes de guerra, baseados em histórias reais, amém? E aí minha professora disse assim, que quando tiver um cartaz escrito história baseados em fatos reais, ela disse que tinha ali um erro de português, porque é uma redundância. Se já é um fato, já é real, e se é real, já é um fato. Amém? Então, basicamente, sabendo disso, eu olhei esse versículo com outro olhar. Eu via bem assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos, de uma realidade que não se vê. Amém? É assim que é a fé, irmãos. Na fé, a gente tem a convicção de uma realidade que não se vê, mas é um fato, é uma realidade, já existe. Amém? Isso é muito importante para entender como a oração da fé funciona. Amém? A gente não precisa ter o chão para dar o passo. Não, a gente dá o passo e Deus dá o chão. Amém? Aleluia. E aí, irmãos, muitas pessoas começam a falar assim: poxa, eu estou nesse combate, mas não é um bom combate. É porque é o bom combate da fé. Provavelmente não está sendo bom combate justamente porque não está sendo da fé, mas sim do fulano, do ciclano, do beltrano, conforme a sua força natural. Não é assim? Mas quando é o bom combate da fé, é a convicção daquilo que Jesus já conquistou e já venceu na cruz. Amém? E nele que somos mais que vencedores e não tem como mais sermos vencidos. Por isso nós somos invencíveis em Cristo Jesus. Amém? E aí, irmãos, o bom combate da fé não é conforme a nossa força natural, mas é conforme a fé, a força espiritual. Amém? E a oração da fé é justamente ter a convicção dessa força. Pronto, a oração da fé, quando a gente estuda a Bíblia no Novo Testamento, ela vai aparecer com uma palavra chamada aitel. Irmãos, eu não sei falar grego, né? Talvez você não tenha entendido porque
Parece que eu falei grego, mas foi uma tentativa. Aitel, que é uma palavra no grego, que aparece 80 vezes no Novo Testamento. E quando ela aparece no Novo Testamento, é justamente nesse contexto de oração da fé. E o sentido dessa palavra significa pedir e exigir, no sentido de autoridade. Algumas pessoas até falam que a oração da fé pode até ser chamada de oração de autoridade. Amém? Justamente por esse contexto. E aí, eu vou até dar uma dica, que o pastor deu essa dica há muito tempo, eu nem sei se ele lembra, mas assim, fez uma diferença de eu estudar a Bíblia. Não é merchan, irmãos, é porque faz diferença no estudo para mim e eu espero que também faça para você. Esse aplicativo é My Bible, ele é português, pode ficar tranquilo, tá? Aí ele é muito bom, porque ele divide os livros conforme os temas, né, as leis, a parte histórica, os profetas, e até chegar no Novo Testamento. Você clica, ele aparece todas as definições do original grego, no original hebraico e assim por diante, e aparece aqui, ó, a palavra. Mostra quantas vezes aquela palavra aparece no Novo Testamento. É maravilhoso estudar por meio desses recursos e tecnologias que o Espírito Santo inspira, né, vários homens e mulheres da fé para que nós possamos potencializar o estudo da Bíblia. Amém? Depois desse momento, a gente volta aqui para a oração da fé, que essa palavra grega tem o significado pedir e exigir. O português, por mais que ele seja muito extenso, ele acaba também sendo limitado. Essa palavra pedir aparece em outro sentido, no grego, chamado disis, que é no sentido de oração e petição. É um contexto de pedindo socorro, sabe? Muito ao contrário do contexto de autoridade, concordam? Mas são tipos de lanças, são tipos de oração. Amém? Então vamos prosseguir, focando na oração da fé, no contexto de autoridade, no contexto de pedir e exigir. Aí a gente vai ver a aplicação disso em alguns exemplos ao longo de versículos, como esse aqui, João 15, 7, que diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? E o que acontece? Essa palavra aparece bem aqui. Pedirão, aitel. Amém? E quando essa palavra aparece no contexto de oração da fé, é justamente no contexto de nós estarmos pedindo conforme a vontade de Deus. Mas como a gente vai pedir conforme a vontade de Deus? Justamente porque aqui diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, nós vamos pedir conforme a vontade de Deus. Não é assim? E aí, essa palavra permanecer significa ficar, permanentemente resistir, habitar, continuar, permanecer em união constante com ou ficar em resistência permanente. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma das aplicações dessa palavra no contexto de oração da fé. Amém? É a gente pedir o que nós quisermos, uma vez que nós estamos, aliás, uma vez que Cristo está em nós, uma vez que Cristo permanece em nós e a palavra dele permanece em nós. Por isso nós vamos fazer uma oração conforme a vontade de Deus. E por isso nós não precisamos orar e falar, se for da sua vontade. Não é assim? Porque nós já estamos orando a oração da fé, e se é a oração da fé, já estamos orando conforme a vontade de Deus. A oração que convém a gente falar, se for da sua vontade, é a oração de entrega, de consagração, a oração que nós estamos nos disponibilizando a Deus, dependendo do contexto. Amém? Um exemplo que o próprio Jesus ele orou, em João 11, 41, 42, ele ora bem assim: Senhor, graças te dou porque me ouviste. Era no contexto de quando Lázaro foi ressuscitado. Ele não falou, Senhor, se for da tua vontade que Lázaro ressuscite. Não, ele simplesmente falou, Senhor, graças te dou porque me ouviste. E assim Lázaro ressuscitou. Amém? Um outro contexto de oração, por exemplo, de entrega, de consagração, que Jesus fala conforme seja a vontade de Deus, é
em Lucas 22, 42, que ele diz assim: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. É uma oração de entrega, é uma oração de consagração. E neste contexto, se for a vontade de Deus, é muito bem-vindo estar falando. Mas a gente está aprendendo aqui que a oração da fé não precisa falar se for a vontade de Deus, porque se nós já estamos em Cristo e Cristo já está em nós, nós iremos orar conforme a vontade de Deus no contexto de oração da fé. Um outro exemplo é 1 João 5, capítulo 5, versículo 14 ao 15, que diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, olha aí, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Essa questão da autoridade no contexto da oração da fé é justamente essa confiança, essa ousadia. Nós somos confiantes e ousados a pedir algo a Deus, porque nós sabemos que nós pedimos conforme a vontade de Deus. E se é conforme a vontade de Deus, nós sabemos que Ele nos ouve. E não somente isso, nós sabemos que temos o que dele pedimos. O tempo verbal da fé é justamente esse. O presente. Perceba o que ele está falando. Sabemos que temos o que dele pedimos e não que teremos. Amém? Porque a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Sucesso. E aí a gente prossegue para um exemplo que todo mundo sabe e tem uma revelação disso poderosa. Adiantei um slide, mas tudo bem, a gente prossegue. É o seguinte: como que a gente pode estar exercendo essa oração da fé com esse exemplo? A gente viu que a oração da fé é uma das lanças disponíveis para a armadura de Deus, que Ele nos deu, não foi assim? Então, justamente, irmão, a oração da fé, ela tem o potencial de mudar cenários, amém? Ela tem o potencial de você pegar essa lança, amém? A lança da oração da fé, aí tá ali toda a cilada do diabo, e a gente usa essa lança, que faz parte da armadura de Deus, contra a cilada do diabo. O que está ali é o desemprego? Ok, eu estou aqui com a minha lança da oração da fé. O que está ali é um diagnóstico? É uma doença? É preocupação? Eu estou aqui com a minha oração da fé. E ao lançar a minha lança da oração da fé, aí eu creio que já recebi aquilo que eu pedi. É a oração da fé que a gente faz, crendo que já recebemos. Amém? É assim que a fé funciona e é assim que a gente aprende aonde? Em Marcos 11, 24, que, de novo, porque é um princípio, retoma todos os outros versículos que a gente leu anteriormente. Amém? O que ele fala? Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Ele está resumindo tudo que a gente viu nos outros versículos. Irmãos, tem 80 citações dessa palavra aiteos, no contexto de oração da fé. Então, eu só trouxe 3, tá? Pelo tempo ali, senão a gente ia até... Mas, o que a gente pode ver aqui? Tudo o que vocês pedirem. Por que é tudo o que vocês pedirem? Porque Jesus está em nós, Jesus permanece em nós, Jesus, além de permanecer em nós, a palavra dele precisa permanecer em nós. Dando esta condição, nós estaremos orando conforme a vontade de Deus e por isso é tudo que pedimos. Amém? Algumas pessoas fora do contexto acham que é tudo e acham que Jesus é o gênio da lâmpada. Não é assim. Amém, irmãos? É desse princípio, conforme a vontade de Deus. Então, tudo que vocês pedirem, aitel, de novo, em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo em 2019. Nossa, passa rápido o tempo, né? 2021, enfim. 2019, que eu estava crendo que ia fazer a escola de ministros. Só que a minha realidade financeira era muito limitada.
Mas aí, mesmo assim, eu guardava o dinheiro para garantir pelo menos a matrícula e as primeiras mensalidades. E aí eu fiquei incomodada com isso. Eu comecei a orar a oração da fé, crendo que eu já estava em uma nova oportunidade, em um novo cenário em que eu conseguiria pagar a escola de ministros, a aula de campo e iria sobrar. Amém? E eu fiz essa oração da fé. O ano virou ano de pandemia, 2019 para 2020. Saiu um decreto aumentando o que eu recebia em 100%. Aliás, 125%. Para o pessoal não ficar fazendo regra de 3 na cabeça, é mais ou menos mais do que o dobro do que eu estava recebendo. Ou seja, eu podia pagar o meu e pagar de uma outra pessoa. Meu Deus! E o que eu fiz? Eu fiz como já tivesse recebido aquilo que eu estava precisando naquele momento. E aí, irmãos, foi sucesso. Eu indico, viu? Fazer a oração da fé, lançar ali a lança da oração da fé. Está totalmente revestido dessa armadura de Deus, porque assim, de fato, permaneceremos inabaláveis contra as ciladas do diabo. Amém? E assim a gente finaliza, irmãos. Lembrando que, se os irmãos quiserem subir do louvor, fiquem à vontade, que somos bons soldados no combate da fé. Amém? E se somos bons soldados no combate da fé, nós precisamos lembrar que tudo isso que é necessário estarmos totalmente equipados e vestidos da armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Amém? E eu pergunto hoje, se caso você ainda não tenha crido desde hoje, mas a partir de agora está crendo com o coração que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, mas nunca declarou com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, conforme diz Romanos 10, 9 e 10. Você pode estar fazendo parte desse exército, você pode estar sendo um soldado do bom combate da fé. Basta você crer com o coração e confessar com a boca. Nossos conselheiros estão à disposição para estar fazendo essa oração com você e você, então, se tornar um soldado da fé. Amém? Acredito também que ali tem algumas pessoas que estão assistindo. Amém. Então, se você já é um bom combatente da fé, se você já é um soldado da fé, já está totalmente equipado com a armadura de Deus, com a armadura que Deus nos deu, há um revestimento de poder, com evidência em falar em outras línguas. Detalhe que a oração em outras línguas é uma das lanças, amém? Uma das lanças da armadura de Deus. E nós precisamos também lembrar que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Algumas pessoas acabam esquecendo dessa lança tão importante na nossa vida espiritual e que nos potencializa no poder no Espírito Santo, amém? Se há alguém aqui, nossos conselheiros também podem estar acompanhando você. Amém. Se há alguém aqui com alguma doença, enfermidade, algum diagnóstico que queira juntar a nossa lança com a sua, é hoje que já está acabado esse cenário de doença, de enfermidade, e a cura vai se manifestar hoje. Amém? Se há alguém aqui, a gente pode estar orando também. Amém? Então vamos orar e assim eu posso estar passando para o pastor dar prosseguimento. Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará em nossa vida. Eu te agradeço, Pai, porque a sua palavra verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu te agradeço porque o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos guia, nos consola a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor, multiplicando em nosso coração, para que nós possamos não simplesmente estar desatentos, mas atentos como soldados do bom combate da fé, vigilantes em oração, para que possamos então resistir contra as ciladas do diabo e permaneçamos na fé e pela fé
nos planos e propósitos do Senhor para as nossas vidas inabalavelmente. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todos aqueles que ouviram essa palavra online. Eu te agradeço por essa palavra alcançando vidas, impactando vidas com aquilo que o Senhor depositou na unção presente nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.